Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu quero falar para vocês aqui da minha imensa satisfação de ler mais uma edição muito boa, mas muito boa, muito além das minhas expectativas, de um personagem difícil, um personagem muito difícil de se escrever boas histórias. Eu estou falando aqui do Superman e estou falando de Os Últimos Dias de Lex Luthor. Os Últimos Dias de Lex Luthor, que saiu numa edição especial, um pouco maior, mais caprichosa, que tem história do Mark Waid, que já é uma ótima dica, né? Já é um daqueles pontos que eu sempre destaco. A arte é do espetacular Bryan Hitch, que foi por esse motivo que eu adquiri a edição, sem susto, a arte final do Kevin Nolan, tá? E as cores do David Baron. Mas, antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir aquele favor a vocês para se inscrever no canal e, na medida do possível, quando chegar no final do vídeo, você gostou? Você bota o gostei. Não gostou? Bota o não gostei. Faz parte da brincadeira, não é mesmo? E deixa aquele hype aí para gente aí do YouTube, que isso favorece muito o canal, que ainda, infelizmente, ainda não é monetizado. Por isso, temos aí também o nosso Live Pix, que permite que você contribua com qualquer valor para o canal, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho disso aqui, que eu fiquei muito surpreso e foi um investimento no escuro, porque eu não tinha lido essa edição. Essa edição saiu nos Estados Unidos em 2023, né? Os Últimos Dias de Lex Luthor por Superman. E aí, meu amigo, a primeiro elogio, lógico, é a arte do Bryan Hitch. E aqui já vai o primeiro elogio e também já vai a primeira crítica negativa. É que eu tenho acompanhado, eu acompanho o trabalho do Bryan Hitch desde lá dos anos 90. Eu sou um grande fã da arte do Bryan Hitch e a arte dele continua muito boa. Mas esse caso aqui especificamente, eu estou lendo atualmente, estou acompanhando um outro trabalho do Bryan Hitch para o Geoff Johns, junto com o Geoff Johns, na Image Comics, naquele selo Ghost Machine. Lá ele está desenhando o Red Coat, que é um título, inclusive, que eu indico demais, é espetacular. Infelizmente, não está sendo publicado no Brasil, você só pode ler o Red Coat em inglês. Mas eu fiquei impressionado com a diferença da arte do Bryan Hitch no Red Coat, que é basicamente da mesma idade desse livro aqui. O Red Coat começou mais ou menos em 2025, esse aqui é 2023. 2025. Mas aí eu já mais ou menos deduzi qual é a questão. A questão é a arte final. No Red Coat é um outro arte finalista. Aqui é o Kevin Nolan, tá? E aqui a gente percebe que o Kevin Nolan não valoriza tanto o traço do Bryan Hitch. E também me parece que o Bryan Hitch não caprichou tanto no Super-Homem, Os Últimos Dias de Lex Luthor, como caprichou muito no Red Coat, tá? Não sei porquê, enfim. Mas essa é uma crítica negativa a essa edição, é que a arte do Bryan Hitch aqui não está ao mesmo nível de outros trabalhos dele, mas continua sendo uma arte muito superior à grande maioria, tá? Então aqui temos outro talento, que é o Mark Waid, que tem também um currículo muito bom, é um escritor muito bom. Vamos à história. Aqui na história vem aquela abordagem do Super-Homem, aquela pegada de história do Super-Homem, que eu acho a melhor que existe. Eu sempre digo isso, o Super-Homem é um personagem grande demais, ele é um personagem quase divino. Então é um personagem muito difícil, muito desafiador de você escrever uma história boa, interessante com ele. A mentalidade para você escrever uma boa história do Super-Homem é tratar ele como um salvador. É isso que é a essência do Super-Homem e produz as melhores histórias do Super-Homem. São sempre essa ideia do sujeito que, quando chega, ele vai salvar todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, né? E aquela coisa de ser o grande escoteiro, né? O cara que não admite matar uma única formiga, ele não mata uma formiga. Essa é a essência do Super-Homem. Se você puser o Super-Homem no combate ao crime, aquela coisa mais pulverizada, mais básica, ele cai numa certa armadilha da qual ele não tem como escapar, que é não ter essa visão macro da humanidade, de salvar a todo mundo, né?
E aqui não, aqui o Mark Waid captou muito bem, e esse título aqui entra certamente para aquele hall, aquele pequeno hall de, sei lá, 10, 12 histórias que eu acho primorosas do Super-Homem. 10 ou 12, não passa disso não. E se você for olhar essas minhas 10 ou 12, que eu já gravei, eu já fiz uma live falando sobre esse assunto, elas sempre têm a mesma pegada. O Super-Homem é o salvador da pátria, né? O salvador da humanidade. Aquele cara que chega para resolver os problemas e que basta uma pequena aparição dele para trazer esperança para todo mundo. Inclusive, tem uma fala aqui, tem um momento em que o Mark Waid aqui escreve exatamente isso, que basta ele um sobrevoo do Super-Homem sobre a população para trazer a esperança e a perspectiva de que tudo vai se resolver. E é exatamente o que acontece aqui. A história é brilhante, porque além de tratar o Super-Homem dessa forma, traz o Lex Luthor para o plano principal e coloca os dois em choque permanente. O Lex Luthor foi contaminado por uma radiação, né, uma radiação letal, mexendo com kryptonita, e daí ele só tem um jeito de não morrer, é pedir ajuda exatamente ao Super-Homem, né? E aí a coisa se desenvolve de uma maneira muito interessante, colocando em xeque, inclusive, vários dos questionamentos que muitos leitores, alguns fãs do Super-Homem, outros não tanto, questionam, né? Essa é a questão do Super-Homem ser muito honesto, muito correto, muito positivo, né? E não admitir uma falha, um erro, um tropeço, qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de intolerância. E, na verdade, o Super-Homem precisa ser resgatado, tá? A nossa sociedade precisa ser resgatada para os melhores valores, pelos melhores valores, que, na verdade, o grande escoteiro azul representa com perfeição, com absoluta perfeição, tá? E essa história vai por aí mesmo, e é uma história que movimenta bastante o universo da DC Comics. Você que também gosta do Super-Homem bem inserido na alma do universo DC Comics, você vai encontrar isso aqui também. Várias referências a outros personagens, né? Alguns do universo do Super-Homem, outros fora do universo do Super-Homem, e com algumas reviravoltas muito interessantes. Ele faz aqui, na verdade, uma verdadeira epopeia, uma verdadeira odisseia, por que não dizer, né? Uma verdadeira odisseia, quando ele vai passear pelo universo da DC Comics como um todo, usando essa mobilidade, né? Essa questão de tentar salvar o Lex Luthor. Imagina, o Super-Homem decidiu tentar salvar a vida do Lex Luthor e, quem sabe, até purificá-lo, tornar ele alguma coisa diferente de um vilão da pior categoria, né? Então, realmente, eu fiquei bastante impressionado, gostei muitíssimo da história. E a minha segunda crítica negativa, né, para não dizer que é tudo absolutamente positivo, eu questiono um pouco a arte um pouco desleixada do Brian Hitch, que poderia ser ainda melhor, e também a questão do final. O final tem um final que me parece, eu não posso falar para não dar spoiler, mas um final que me parece uma repetição de coisas que já aconteceram antes. É um detalhe no final, não é o final propriamente dito. O final é bom, o desfecho é bem feito e tal, mas as consequências me parecem uma repetição de coisas que vem acontecendo com o Super-Homem, sei lá, de 10 em 10 anos, mais ou menos, tá? Eu não vou contar o que é para vocês terem a surpresa na hora de lerem aqui Os Últimos Dias de Lex Luthor, que é muito bom, vale muito a pena mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do papo. Deixa o gostei, não gostei, deixa o hype, se inscreve no canal e, se puder, contribui com alguma coisa aí com o nosso Live Pix. Tá bom, gente? Até a próxima.